Bem, pessoal, ainda na questão do software, nós vamos ter aqui algumas especificidades de exemplos que eu quero mostrar para vocês, tá certo? Então, por exemplo, a primeira delas é a questão do sistema operacional. Então, vocês aí já usam o Windows, por exemplo, né? Então, nós temos aqui o nosso ambiente Windows, onde você tem essa barra lateral, a questão das configurações, o poder ligar, desligar, né? A questão aqui das configurações, do sistema, etc. Então, todo mundo é usuário aí do Windows, né? Então, assim, nessa linha aí nós temos aqui, por exemplo, aplicativos. Tá aqui o PowerPoint, né? Que a gente está usando para preparar essa aula e conversar aqui com vocês. Nós temos aqui, por exemplo, o editor de texto, não é? Tá aqui o Word, né? Que nos permite fazer a edição de texto. Nós temos aqui ainda, por exemplo, uma planilha, né? Então, por exemplo, nós podemos usar o Access, né? Então, uma série de aplicativos que a gente tem como usar aqui, ó, uma planilha do Excel, né? Então, nessa categoria aqui. Então, o sistema operacional, a planilha aqui, né, do Excel, tal. Então, o mais conhecido é o Windows, que vocês estão já provavelmente utilizando aí, né? Tá certo? Mas nós temos também aqui o Linux, né? Olha o Linux aqui. Então esse aqui é um Debian, né? No caso eu estou usando aqui a interface que é a interface caractere, interface padrão, né? Que vem lá do Unix, né? Que aparece aí 69 como ambiente operacional para uma máquina chamada PDP-3, tá certo? E aqui, por exemplo, se eu quiser ver o que é que tem aqui nessa pasta, né? Eu posso saber em que diretório eu estou aqui, ó. Estou dentro do root, tá certo? ls-l para pedir detalhes, né? Senhas. Então, assim, eu tenho aqui um ambiente do Linux para poder usar, tá certo? Eu posso pedir aqui para ir para o raiz aqui, ó. Então eu dou um ls, vai aparecer toda a estrutura aqui do meu Linux aqui, tá certo? Então essa aqui é uma interface caractere, com as permissões aqui, ó, são pasta, diretório, né? Que aqui é a ideia de pasta e tal, então você tem um outro ambiente para você poder usar, né? Dessa mesma forma, a gente aqui pode, por exemplo, eu separei aqui, ó, uma linguagem de programação, tá aqui um ambiente Python aqui, ó, print 3 mais 5, né? Então ele vai fazer a conta aqui 8, né? Então a gente pode fazer aqui um programinha usando esse ambiente aqui da linguagem Python, tá certo? Então você tem várias possibilidades de software, né? Com essas diversidades, né? Por exemplo, tá aqui, ó, um utilitáriozinho, o Atube, que me permite baixar vídeos e gravar, tal. Então eu uso para minhas aulas, o Ocam, que é outro aqui que a gente usa também, tá certo? Então você tem uma gama grande de possibilidades, né? No caso aqui eu uso aqui, ó, o Google Chrome, tá certo? Para poder usar o nosso canal aqui no YouTube com as nossas aulas, né? Ó, de introdução à computação, tal. Então você tem toda essa gama de possibilidades aqui que a gente pode usar na ideia de software, ok? Então, um complemento à aula 4, no sentido de mostrar algumas possibilidades, exemplos, para que você tenha uma ideia do que pode usar mais na frente, ok? Então, valeu, até a próxima, curte, divulga aí o nosso trabalho.